Boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre. Seguindo o nosso programa de palestras virtuais da nossa casa, Centro Espírita Francisco de Assis Amor e Caridade, nós temos a satisfação de ter a presença do nosso querido amigo Donizete Pinheiro, que é juiz de direito aposentado, espírita há muito tempo, palestrante. O livro que de domingo eu falo, Terapia da Paz, é dele. O livro de Cristianismo nos Romances de Emmanuel, fantástico, Donizete. Esse livro é de cabeceira para a gente ler e reler e cada vez pegar preciosidades que você esmiuçou para a gente. E a satisfação de tê-lo pela segunda vez nas nossas palestras com o tema longevidade e espiritismo, que muito estimulante e que realmente tenho certeza que irá muitas dicas para a gente seguir nessa trajetória e aproveitar a oportunidade de estarmos reencarnados nesse momento no planeta Terra e aproveitar o momento em que a Terra está vivendo e nós vivenciando. Donizete, a satisfação é muito grande de tê-lo novamente entre nós e que isso seja bastante constante e a palavra é toda sua. Obrigado, Douglas. Boa noite aos nossos irmãos e irmãs de Ibitinga e todos os outros que estão nos acompanhando nesta noite, no estudo que nós iremos fazer a respeito da longevidade e espiritismo. Não há muito tempo se usava o termo velhice, mas esse termo já está meio jocoso, né? E a longevidade cai melhor para todos nós que já passamos um pouquinho do meio do caminho. Agradecemos ao Douglas, agradecemos à dona Valderez pelo convite, e é um prazer nós estarmos juntos estudando. Embora o tema diga a respeito à longevidade, e aqui nós vamos dar um aspecto dentro da doutrina espírita, é um tema que deve interessar a todos nós, a todos, de todas as idades, porque, afinal de contas, o jovem, se não desencarnar antes, vai se tornar também um longevo. E hoje as pessoas estão vivendo bastante. De tal maneira para que nós possamos ter uma vida mais assim, idosa, né, com mais tempo aqui na Terra, é melhor que nós sejamos prevenidos e comecemos desde logo a ter uma conduta que seja saudável para nós, que nos garanta um equilíbrio na vida. O nosso estudo de hoje, ele tem por base o Livro dos Espíritos, na segunda parte, que trata do retorno à vida corporal, que é a reencarnação, capítulo 8º, as perguntas 330 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Mas não só, também na terceira parte, os capítulos 5 e 6, que tratam da lei de conservação e da lei de destruição, perguntas 702 e seguintes. Nós convidamos a todos para que consultem esses capítulos para aprofundar o conhecimento.
mas também nós fizemos alguns estudos, algumas pesquisas em obras, por exemplo, de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Há um capítulo aqui que trata da velhice, é o termo utilizado naquela época por ela. Um outro livro muito interessante, que é da coleção psicológica, que é também importante para os estudos que nós devemos fazer para o autoconhecimento, é O Despertar do Espírito. Tem essa capa aqui, O Despertar do Espírito. São os 2 livros de Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. E nós, particularmente, fizemos um estudo nessa obra Gestão de Crises Emocionais, publicado pela editora M, que trata da crise da velhice. É muito comum nós chegarmos nesse período que chamamos de velhice e termos crises, ficarmos traumatizados, ficarmos com medo e nos acomodarmos, entrarmos em depressão, sofrermos, enfim, né? Vivemos num estado de aflição. Então é importante nós refletirmos sobre isso. Kardec vai dizer, e todos nós sabemos porque isso é um princípio básico da doutrina espírita, que a reencarnação tem por objetivo proporcionar ao espírito o seu progresso, a sua evolução. É para isso que nós estamos aqui. Reencarnamos na matéria bruta para evoluirmos em espírito, desenvolvermos os nossos potenciais, as nossas virtudes e buscarmos a nossa felicidade. Também temos o compromisso de contribuir para o progresso social. É para isso que nós estamos aqui. Então, dentro desse princípio, desse compromisso com a lei divina, é nossa obrigação cuidarmos do corpo e cuidarmos da mente, para que nós permanecemos de maneira saudáveis e lúcidos o quanto possível. Ou seja, aproveitarmos a nossa reencarnação, porque reencarnar não é tão fácil quanto se possa imaginar. Há toda uma programação, um planejamento, há investimento da espiritualidade. Então, enquanto nós não retornamos à espiritualidade de maneira natural, nós devemos aproveitar todos os instantes, todos os minutos, para não falarmos todos os segundos, para o nosso progresso e contribuirmos para também o bem-estar do próximo e o bem-estar coletivo. Nada mais é do que aquilo que Jesus nos recomendou: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Né? Amar a nós, amar o próximo, amar a coletividade toda. Esse é o nosso compromisso dentro da busca do aperfeiçoamento e da felicidade. E na questão 730 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec, quando ele quis saber, olha, retornar para o mundo espiritual, ele quis dizer morrer, né, uma coisa que ninguém quer, retornar ao mundo espiritual é colocar o espírito numa melhor condição, porque aqui no corpo ele está escravizado. Então, por que tanta relutância do homem em enfrentar a morte? Por que tanto medo assim? Aí os espíritos disseram que o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Olha só, eles estão dizendo que aqui na Terra nós temos uma tarefa, uma missão. Todos nós temos uma missão conosco mesmo, que é o nosso crescimento espiritual. E aqui espiritual é do espírito em todos os sentidos, é intelectual, é emocional, sentimental, né? Tudo é o homem integral, a criatura de forma integral.
todos os setores da vida servem para isso, nas relações interpessoais, uns com os outros. E para isso, para que nós pudéssemos evoluir, progredir, Deus estabeleceu uma lei, que é a reencarnação. Reencarnação é uma lei a que todos nós estamos sujeitos. Por mais que o espírito relute a reencarnar, por mais tempo que ele permaneça na espiritualidade, ele vai reencarnar, porque é lei, né? Ou ele reencarna espontaneamente, desejando reencarnar, ou ele vai, em determinado momento, reencarnar compulsoriamente, porque aí os mentores vão processar a sua reencarnação. Então, estando aqui reencarnados, nós temos um corpo e as nossas faculdades. Então, o corpo não é nosso e o uso das faculdades é o enxergar, é o ouvir, é o falar, é o pensar, também é uma bênção de Deus. É uma permissão de Deus para que nós possamos utilizar essas faculdades e assim podemos evoluir. São os talentos referidos por Jesus. Os talentos eram as moedas da época de Jesus, mas o sentido é um sentido espiritual. Então, nós devemos utilizar esses talentos que Deus nos concedeu, corpo e as nossas faculdades, os nossos dons, as nossas habilidades, para o nosso processo evolutivo. Mas dentro daquela parábola dos talentos, é preciso também multiplicar. Nós devemos desenvolver os nossos potenciais, as nossas virtudes, colocando-os em favor da sociedade, em favor do próximo. Não podemos viver egoisticamente, pensando apenas na nossa felicidade. E a reencarnação, essa bendita oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui na Terra, conosco, com o próximo, são reencarnações, em geral, na média dos espíritos, programadas. Em todos os departamentos da nossa vida existe uma programação. Ou seja, é programado em qual família eu vou nascer, portanto, em qual país eu vou nascer. O casamento também, em geral, é programado. Os filhos que poderão resultar do nosso casamento. A profissão também é importante, porque nós podemos fazer muito bem e podemos desenvolver os nossos potenciais, mas também, dentro desse planejamento, dessa programação, nós temos aí o tempo de vida, ou seja, o tempo necessário para que nós possamos cumprir a tarefa programada. Para uns 50, para uns 60, para outros 80, 90, 100 anos. E também, dentro do planejamento, quase sempre, a forma da desencarnação. Não necessariamente em que momento exato ou tipo de morte, mas a forma, né, as necessidades da desencarnação, da experiência da morte, que vai servir ao nosso progresso espiritual. Pode ser uma morte por doença, na forma de expiação, um acidente, um infarto, e pode ser uma morte natural pelo esgotamento dos órgãos, lá na velhice. Então, nós temos que imaginar isso, que nós não estamos aqui à toa, por acaso. Claro que esse planejamento pode ser alterado, e normalmente é, porque nós não conseguimos cumprir todo o plano aqui na Terra. Como diz André Luiz, poucos são os completistas. Completistas, no dizer do nosso irmão André Luiz, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, são aqueles que completam, por isso o termo completista,
tudo que foi planejado nesta reencarnação. Como nós somos imperfeitos ainda, é óbvio que os completistas a gente conta nos dedos. Em geral, então, nós retornamos ao mundo espiritual deixando para trás alguns rastros, alguns compromissos não cumpridos. Mas não tem importância, né? Faz parte, Deus compreende, os nossos mentores compreendem, porque nós temos muitas dificuldades, nós somos imperfeitos. É planejamento, é, é algo que eu desejo realizar aqui na Terra, algo que os mentores sugerem para que nós realizemos aqui na Terra. Não significa que nós vamos dar conta de tudo, né? Nós entramos numa faculdade e nem sempre conseguimos tirar 10, nem sempre conseguimos concluir no tempo justo, às vezes somos jubilados. Mas dentro da misericórdia divina, nós vamos ter aí muitas oportunidades para retomar a lição. Então, não é motivo de nós ficarmos angustiados com isso, desde que haja sinceridade, desde que haja o esforço da nossa parte, né, para a gente realizar o que tem que realizar. O problema maior que a gente observa muito e acontece é fugir das nossas programações, das nossas tarefas, da nossa missão aqui na Terra. E não falamos apenas com relação a deixar de cumprir alguma coisa, de educar os nossos filhos, de exercitar bem a nossa profissão, de nos entendermos, nos reconciliarmos com alguém. Muitas vezes, nós encurtamos o tempo da nossa jornada aqui pela Terra, de maneira indireta, pelos abusos de toda a natureza. Quando comemos de menos, quando comemos demais, quando nós temos vícios de toda a natureza, drogas, bebida, cigarro, sexo depravado, né? Sexo desviado, mas também aquele que é o retorno consciente, que é o suicídio, né? Então, esse tipo de conduta que acontece na juventude, acontece na idade adulta, acontece na idade provecta. Recentemente, nós ficamos sabendo de um senhor australiano, ele era um professor de uma universidade, e ele já tinha mais de 100 anos e continuava dando aula. Olha só, uma forma de nós estarmos aproveitando aí a nossa longevidade. Ele era lúcido, mas vamos convir que com 100 anos as dificuldades são grandes. E a universidade, então, o aposentou obrigatoriamente. E ele, então, entrou numa depressão, porque ele dizia, eu levanto pela manhã, tomo café, fico no sofá e eu não tenho mais razão para viver. Ele ficou, assim, bastante entristecido e depressivo e resolveu se matar. Como ele, lá na Austrália, não tem a eutanásia nem o suicídio assistido, ele foi para a Suíça. E lá, aos 104 anos, cometeu suicídio assistido, que é quando os médicos oferecem ao paciente, vamos dizer assim, né, à pessoa, os medicamentos necessários para tirar a vida. É frontalmente contrário à lei de Deus. Mas nos países mais materialistas, ou sem o conhecimento que nós espíritas possuímos sobre a vida pós-morte, a espiritualidade, eles acabam aceitando isso. E então, vejamos que o nosso irmão australiano já provavelmente estaria próximo de retornar à espiritualidade e acabou encurtando o seu tempo. Allan Kardec diz que, às vezes, 1 minuto de vida aqui na Terra pode ser um momento de reflexão, de arrependimento, por isso é muito importante.
Então, na nossa trajetória, existem aqueles que se dedicam para realmente fazer o melhor e os outros que vão abusando das suas possibilidades, dos recursos que Deus concedeu e vai, assim, perdendo a oportunidade que Deus concede. No entanto, por mais que nós cuidemos do nosso corpo, da nossa saúde, envelhecer é inevitável. Por quê? Porque é uma forma de nós retornarmos ao mundo espiritual. Não existe ainda, e não vai existir, a possibilidade do corpo viver para sempre. Aquela busca da eternidade, de não morrer jamais, de continuar jovem para sempre, das fantasias, dos filmes, dos cinemas, isso não existe. Aliás, existe, mas no aspecto espiritual. Nós já somos espíritos imortais. Não vamos morrer nunca. Só morre corpo. Então, morre o corpo, nós desencarnamos. Retornamos ao mundo espiritual. Olha só, nós já temos o poder da imortalidade. Mas a matéria se destrói, vai envelhecendo. Se nós não morrermos antes, né, vai envelhecendo, porque a morte é o meio pelo qual nós retornamos ao mundo espiritual. Para nós é motivo de choro, é de lamento, de reclamação, de revolta, para muitos. Mas é muito interessante quando nós lemos as obras de André Luiz, e nós estamos estudando novamente com o grupo do Centro o livro Nosso Lar, que os familiares que estão na espiritualidade, eles aguardam o retorno daqueles que estão encarnados pela morte. Não é motivo de aflição e de sofrimento, de angústia nem de revolta. Eles sabem que é um fenômeno natural. E nós precisaríamos aprender a entender a morte como um fenômeno natural. A morte como a forma de nós retornarmos ao mundo espiritual. Não é diferente morrer do que um filho mudar para um país distante e nós nunca mais o vermos. O certo é que, como todos nós vamos desencarnar, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos reencontrar no mundo espiritual. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que envelhecer é um processo natural e cada vez mais a humanidade está tendo a oportunidade de permanecer aqui na Terra por mais tempo. A exemplo de outros mundos mais evoluídos, em que a reencarnação é por mais tempo, mais de 100 anos, chega a 200, 300 anos. Por quê? Como nós falamos, reencarnar é um processo difícil, uma programação. Desencarnar, morrer é fácil. Basta ficar alguns minutos sem respirar, pronto, morreu, bater o carro, levar um tiro. A morte é muito fácil, mas reencarnar não, é todo um esquema que é organizado pela espiritualidade, os nossos mentores, para a gente poder estar aqui. Então, quanto mais nós pudermos aproveitar esta reencarnação e evoluirmos, mais nós vamos evitar reencarnações. Né? Ao invés de nós reencarnarmos 2, 3 vezes de 30 anos, como era antigamente, as pessoas morriam mais depressa por diversos motivos, doença, infecções de todos os tipos, vírus, bactérias, né? Saúde pública sem cuidado. Hoje não. Hoje a possibilidade de nós chegarmos aos 80, 90 anos é muito grande. A minha mãe morreu com 86, meu pai está com 92, e tenho certeza que muitos aqui têm familiares já idosos. No Japão, as pessoas com mais de 100 anos é um número muito grande. Mas daí começou a surgir um problema, porque o Estado
embora tenha melhorado as condições de bem-estar, de higiene, de medicina, não se deu conta no tempo adequado com relação a dar a assistência necessária aos idosos, a se preparar para isso. Por isso, nós estamos vendo aí um aumento substancial da população idosa. Estamos vendo, por causa disso, os hospitais se preparando com alas geriátricas, por exemplo, para poder atender essa leva de pessoas que requer mais cuidados, inclusive em relação aos enfermeiros, aos médicos, né? Remédios que são para as doenças da velhice, que são naturais, né? Que aparecem mesmo após certa idade. Antigamente não existia isso porque as pessoas morriam antes, né? Um outro fator importante que preocupa o Estado é a aposentadoria. Os órgãos, né, o INSS, se preocupa muito com isso, porque, ao mesmo tempo que nós temos uma população idosa se aposentando, e antes se aposentava numa idade inferior, hoje, com a mudança da Constituição, aumentou isso aí. Os jovens, a população jovem, ela não se equipara suficientemente para fortalecer os cofres do INSS para pagar a aposentadoria. Então, nós estamos vivendo um momento social muito importante, muito difícil com relação a isso, e não só o Estado precisa se preparar para dar atendimento a esse contingente de pessoas idosas, mas também nós que estamos envelhecendo no sentido físico, também precisamos estar muito conscientes com relação a isso, para nós termos uma longevidade saudável e mais feliz, cuidando da nossa vida. Há pessoas conscientes com relação a isso, há outras que não. Tem gente que se recusa a envelhecer, fazem todo tipo de plástica, puxa aqui, puxa ali, como se isso fosse evitar o envelhecimento. Pessoas ficam até deformadas de tanta plástica que fazem. Não somos, claro, contra as plásticas, para ajeitar uma coisinha aqui, ajeitar outra que está incomodando. A medicina está aí para isso. Mas os excessos acabam deformando a criatura, né? E ela vai supor que vai poder viver assim para sempre. Mas não, se ela viver muito, vai continuar deformando do mesmo jeito. Há pessoas que sofrem de uma síndrome chamada síndrome do Peter Pan. Todos devem conhecer a história do Peter Pan, aquele garoto que não envelhecia, né? E que viveu na terra do nunca, onde só as crianças viviam. Então, há idosos que não aceitam envelhecer, querem continuar jovens, competem com os jovens. Por isso as plásticas, por isso as roupas, muitas vezes, de forma assim, inadequada para a idade, revelando o corpo. Outras vezes, buscando nas noites as baladas, competindo com os próprios jovens, buscando companheiros ou companheiras de uma idade inferior a deles, não simplesmente por uma questão de amor, mas de companhia, de ostentação e de satisfação sexual, né? Satisfação social. Então, essas pessoas, elas se recusam a envelhecer, mas tudo isso é em vão, porque é inevitável que chegue aí o tempo da velhice, se viver mais, se suportar a vida, ou se desencarnar, né? Por trás disso, o que é que nós vamos encontrar? Em geral está o medo, né? Porque
ainda na sociedade, o idoso, ele não é valorizado como devia. É colocado de escanteio, é tratado como criança. Aliás, essa comparação com criança não deixa de ser assim bastante hilária, né? Costuma-se brincar dizendo assim que a criança nasce careca, nasce sem dente, né? Usa fralda, não sabe falar direito, e muitas vezes é o que acontece com pessoas também que chegam a uma velhice, muitas vezes chegam doentes, né? Ficamos sem cabelo, muitas vezes temos que usar fraldas, né? Mas faz parte de um processo de aprendizado para todos nós. Mas a velhice, ela muda o nosso corpo, muda a nossa mente também. Mas se nós não nos prepararmos para isso, vai ser um choque, porque a gente não se preparou, não se acostumou, não aceitou que o corpo vai se decompor, vai envelhecer, por mais que nós nos esforcemos. Então, há o medo, por exemplo, nas questões financeiras, de perder o emprego. Se eu estou numa empresa, e muitas empresas são capitalistas, são materialistas, quando há uma dificuldade financeira, normalmente os idosos que acabaram tendo um salário melhor por causa do tempo de casa, vai ser mandado embora. E se a pessoa não se preparou para isso, como a poupança, vai ficar muitas vezes na rua da amargura, vai ficar sofrendo. Então, esse é o medo por trás do envelhecimento. O medo de ficar doente, o que é muito natural, né? O corpo vai se depauperando, vai ficando fraco, e a possibilidade de nós ficarmos doentes é muito grande. E ficar numa cama, ficar dependente de alguém para cuidar, né? De ficar abandonado. Há famílias que abandonam seus filhos. Há pessoas que não constituíram famílias. Há pessoas que não foram bons pais, que não foram boas mães, e que por isso não tem quem possa ampará-los na velhice. E então ficam com medo de tudo isso acontecer, né? Medo também de ser um inútil. Essa semana eu encontrei com um funcionário que também se aposentou, um escrevente de cartório, e ele voltou, ele era escrevente e passou a advogar. Ele era formado em direito. E ele disse assim: eu cansei de assistir a sessão da tarde na televisão. Então, aquele que não está preparado para a velhice, para a aposentadoria, ele vai se sentir inútil. Então, ele voltou a advogar. Mas também há o medo de morrer. A maior parte das pessoas não querem pensar que a morte vai chegar um dia. Vão lá, bate 3 vezes na madeira, porque não querem nem pensar nisso. É um fato natural, milhões de pessoas morrem todo dia, mas nós não queremos desencarnar, nós não queremos morrer. E o pior é escondermos isso, é não pensarmos nisso, e é não nos prepararmos para isso. Então, a nossa reencarnação é viver, mas viver bem, para morrer bem, para desencarnar bem. E especialmente aqui dentro do tema que nós estamos conversando, é envelhecer bem. Por isso que nós falamos no começo que esse tema é importantíssimo para os jovens. Porque, em geral, os jovens, eles querem gozar a vida. Eu sou forte, eu sou novo, eu não vou pensar em aposentadoria, eu não vou pensar em velhice, eu não vou pensar em morrer agora. Eu quero aproveitar a vida. Mas vamos lembrar, e eles devem lembrar disso, que como nós estamos vivendo muito, pelos recursos,
da medicina, os remédios, as cirurgias, a higiene pública. É bem possível que um jovem hoje, que está nesse momento importante da tecnologia em todos os sentidos, vá ter uma vida longeva. E se ele não se preparar agora, ele vai sofrer lá na frente. Então a doutrina espírita nos convida a ser prudentes, né? Cuidarmos hoje para no futuro não sofrermos, porque é a questão da semeadura e da colheita. É uma lei de Deus, a lei de causa e efeito. Então, essa pessoa que vive com medo da velhice, da idade provecta, né? Da melhor idade, como se costuma dizer, né? Outro dia eu vi alguém dizendo assim, quem foi que inventou essa história de melhor idade? Dói aqui, dói ali, né? E não é melhor idade de jeito nenhum. Mas pode ser, sim, né? Pode ser uma boa idade, se nós nos dedicarmos a isso, nós investirmos nisso. Nós vamos ver mais para frente, daqui a pouquinho, como investir nisso. Então, esse medo faz com que nós passemos a viver sofrendo, né? Tristeza, desânimo, depressão, né? Qualquer dorzinha já faz nascer esse pânico, essa paura da velhice e do medo e da morte, né? Ou seja, além do fato de nós estarmos sofrendo pela velhice, pelas dificuldades naturais, nós pioramos a situação pelo nosso pensamento, pelas nossas emoções. Porque a tristeza, o desânimo e a depressão vai agravar mais ainda esse momento especial da nossa vida, em que nós, às vezes não trabalhando, possamos nos dedicar para outras atividades, né? A velhice pode ser pior ainda se nós não tivermos trabalhado as nossas dificuldades emocionais, comportamentais e sentimentais nos primeiros momentos. Então, é esta uma outra observação. Muitas pessoas falam assim, ele é um velho ranzinza, ele é um velho chato. Esse velho ranzinza, velho chato, não é que a velhice proporcionou isso de maneira alguma. Há idosos que são doces, que são pacíficos, que são amigáveis, gentis. O problema está no nosso temperamento, na nossa personalidade, que durante a nossa reencarnação nós não fomos tratando. Então, esse idoso intolerante, intragável, é o adulto que foi assim durante toda a sua vida e não se trabalhou, não se conheceu, que é a proposta da doutrina espírita. Nós nos transformarmos em criaturas melhores, né? Como recomenda Santo Agostinho, como recomenda Allan Kardec para nós espíritas, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. Esse trabalho com as más tendências não tem o momento certo. Todo momento em que nós percebemos as nossas dificuldades devem ser trabalhados. Jovem, né, adolescente, adulto jovem, adulto já formado, maduro, percebemos uma dificuldade, vamos trabalhando. Para quê? Para nós não sermos esse idoso problemático, que vai ser colocado de lado, que nem a família suporta, que os cuidadores não aguentam, e que, por final, vai acabar indo para uma casa de acolhimento, para não dizermos asilos. Hoje o termo atual é casa de acolhimento de idosos. Por quê? Porque ninguém suporta, nem os familiares. A pessoa não cuidou de transformar sentimentos, de reconciliação. E então, com o passar do tempo,
ficam piores. Ficam mais azedos, mais amargos, mas por isso intratáveis. Então, chegando nessa idade, nós temos que evitar, deixar este mundo aqui. Permanecemos trabalhando a nossa intimidade e sempre é tempo de nós mudarmos. E o fato de nós não sermos mais aquele jovenzinho de antes, de não termos mais aquela habilidade, aquela força, não significa que mentalmente nós não possamos cultivar a jovialidade, a juvenilidade, com alegria, com disposição mental para as coisas, né, para continuar estudando. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu era um jovem, 23 anos, e, aliás, menos ainda. O tempo vai passando e nós perdemos a conta. E era muito interessante porque lá havia idosos com 50, com 60, com 70 anos estudando direito. São ainda espíritos joviais, que estão dispostos a aprender, que são curiosos. O Divaldo conta uma passagem muito interessante. Ele estava num determinado país, ele fez a palestra, falou também sobre esse tema, falou sobre a imortalidade, e uma senhora foi conversar com ele. E ela disse para ele, 70 e poucos anos, e ela disse: Divaldo, eu estou estudando antropologia. E o Divaldo disse que fez as contas aqui com ele, né? Olhou para ela e achou que ela tinha mais de 75 anos. E fez as contas, ela falou, essa senhora vai terminar a antropologia lá com 70, quase 80 anos. O que ela vai fazer com a antropologia? Mas a senhora deu uma lição, se mostrou assim, bem lúcida naquele momento. E ela falou assim, ele falou para ela, mas minha irmã, o que é que a senhora vai fazer com a antropologia nessa idade, né? Falou, mas Divaldo, você não disse que somos espíritos imortais? O que eu não aproveitar nesta vida, eu vou aproveitar na próxima reencarnação. E ele teve que concordar com isso. Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que toda velhice ativa, produtiva, proporciona uma infância mais precoce na próxima reencarnação, porque são os valores da alma, do espírito, da inteligência. Então, o idoso que continua na atividade, aprendendo, trabalhando, se dedicando agora, até os últimos tempos da sua vida, vai, né, proporcionar para si um crescimento espiritual em todos os sentidos, proporcionando para ele, na próxima reencarnação, melhores condições. E é muito interessante quando nós vemos aí, nós vimos essa semana Tarcísio Meira desencarnar, 80, quase 90 anos, e permanecia em atividade, fazendo novelas, teatro, e assim é com muitos outros. Então, nós não podemos realmente parar. Nós temos que continuar, desde cedo, pensando na velhice, tomando cuidado com a nossa saúde, sem exageros. Nós estamos vendo aí alguns abusos. Esse momento fitness, né, das academias, de corridas, de bicicleta, de musculação. Nós temos que lembrar que é preciso cuidar do corpo, mas se nós exigirmos muito do corpo também, ele estraga, né? Os órgãos, os músculos, os tendões, os ossos têm um limite. Então, nós não podemos exagerar nos cuidados com o nosso organismo e nem de menos. Aquele que não se cuida nada, que se acomoda,
que é sedentário, né? Nós temos que ter um equilíbrio entre nas nossas atividades, aquilo que nós temos que fazer, né? Nós temos que trabalhar emocionalmente para nós vivermos bem uns com os outros. Então, quem chega na idade provecta, longeva, e ainda traz problemas, traz dificuldades do coração, vai atrás, procura um terapeuta. Ficamos sabendo recentemente de uma filha que já tem quase 70 anos, 60 e pouco, 65 anos, que carrega mágoas da mãe, que sofre por causa disso. Então, vai continuar sofrendo até quando? Se vai viver até os 80, 90 anos, vai carregar essa mágoa, essa raiva da mãe? Né? Então, por que não trabalhar? Por que não buscar um terapeuta, um psicólogo para resolver isso? Lembrando que isso é conselho de Jesus. Reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto caminhai com eles. Para quê? Para a gente ser feliz. Para a fraternidade, a solidariedade, o perdão nos darem felicidade. Por que deixar para o mundo espiritual, para a próxima reencarnação, se nós estamos aqui? E vamos viver ainda quanto tempo pela frente? Né? Devemos considerar também que os problemas fazem parte da nossa vida. Felicidade não é ter problema. Aliás, problema é o estímulo para a nossa evolução, desenvolvimento intelectual. Os conflitos que nós temos com o próximo, nas relações sociais, desenvolvem os nossos sentimentos. Então, é preciso considerar que nós vamos ter problemas a vida toda. E na fase da velhice também. Olha lá se eles não se agravarem um pouco mais pelas nossas dificuldades corporais. Então, preparar a mente para isso. Saber que depois de uma dorzinha, vai ter outra dor. Costuma-se brincar também que quem levanta pela manhã, o idoso, né? Que levanta pela manhã e tem uma dor, ele vai dizer, ótimo, eu estou vivo ainda. Né? Porque é normal nós, todos os dias, depois de uma certa idade, doer aqui, doer ali. Eu costumo dizer que a Maria das Dores me acompanha constantemente, né? Dói o pescoço, dói a perna, dói o ciático. E a gente lembra do Chico Xavier, que ele dizia que ele tinha duas amantes, né? E que quando não era uma, era outra, né? Era a dona Catarata, que o acompanhou desde o começo da vida dele. Ele tinha uma catarata inflamatória, né? E a dona Angina, porque ele tinha problema do coração também. E muitos imaginavam que o Chico Xavier era uma vida de prazeres, né? Era trabalho e luta constantemente. Então, nós temos que considerar isso. Então, ser prudente e nos prepararmos para isso. Fazer poupança, aqui eu estou falando financeiramente mesmo. Né? Tem pessoas que não pensam nisso, que não contribuem para o INSS, que não fazem uma previdência particular. Depois eu vejo o que vai acontecer. Quando acontecer, e você não tiver dinheiro para pagar remédios, para pagar médico, para pagar hospital, você vai ver o que é difícil, o que é sofrimento, o que é aflição. Claro que ter dinheiro não significa que você não vai ter doença, que você não vai ter problema, que o melhor médico vai acertar tudo. Você pode morrer tendo dinheiro e tendo todas as condições. Mas nós devemos ser prudentes para, por nossa culpa, não sofrermos, né? Por nossa previdência, não sofrermos. Então, desde jovem, começar a se preocupar com isso, para que você possa ter uma vida mais confortável quando chegar o momento da velhice. Né? Adaptar-se à realidade. Não dá para fazer
tudo que a gente fazia antigamente. A nossa mente pode estar muito ágil, mas o nosso corpo não responde da mesma forma. Os músculos não têm a mesma força. Então, hoje a gente vê muito disso, né? A gente vê idoso caindo de escada, caindo de telhado. Por quê? Porque não é mais o momento de fazer as coisas, né? Embora a gente queira. O idoso às vezes se sente inútil ou se sente capaz de fazer como fazia antigamente. Então a gente tem que tomar cuidado, preparar o ambiente, preparar a casa, né? Diz que tapete é o que mata velho, né? Porque a gente tropeça no tapete, cai, quebra o braço, quebra a bacia, fica na cama. Então é preciso ter consciência dessa realidade. Vamos lembrar que é o corpo que Deus nos concedeu para a gente viver aqui. Desenvolver a humildade. Por quê? Porque a gente vai depender dos outros. Os outros vão perceber que nós somos idosos. Eu não tinha nem 60 anos ainda, mas já tinha barba branca, cabelo branco. E entrei na Unimed para marcar lá uma consulta. E aí tinha a mocinha lá pegando a senha. E estava cheio de gente. E eu entrei e falei para ela, puxa vida, tem tanta gente, né? Ela falou assim, não, olha, não se preocupe que eu já peguei a senha do idoso, preferencial para o senhor. E eu fiquei assim, rindo de mim mesmo, porque né, eu nem era idoso ainda, mas a aparência aqui para ela já considerou-me idoso. E as pessoas vão nos tratar assim como idoso, né? Nos respeitando, cedendo lugar no ônibus, na fila, mas outras vezes não, outras vezes nos humilhando mesmo, né? Não nos permitindo os direitos que nós temos, nos explorando, né? Os bandidos gostam dos idosos, porque se aproveitam deles, em todos os tipos, né? E os idosos que não se atualizam caem nos golpes, como do WhatsApp, por exemplo. Dentro do possível, permanecer ativo, o quanto as forças lhe permitirem. Está lá no Livro dos Espíritos. Nós podemos trabalhar segundo as nossas forças. E Deus não vai pedir de nós nada mais do que isso, né? O forte vai ajudar o fraco, né? O saudável vai ajudar o idoso, mas permanecermos ativos, fazendo o que nós podemos. Há muitos companheiros, companheiras já idosas, trabalhando em departamentos assistenciais dos centros espíritas, nas instituições de assistência social, no amparo à criança, no amparo ao idoso, no amparo às pessoas com câncer, né? Estão aí, né, se ocupando, porque a atividade vai nos permitir isso. Podemos lembrar agora de Divaldo Pereira Franco, né, com 94 anos, e trabalhando lá ainda, ativamente, fazendo palestras, cuidando da Mansão do Caminho, embora já com outra diretoria, outros companheiros. Né? Não há razão para nós ficarmos parados. Não disse Jesus, o meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando também? Ora, trabalho não é trabalho profissional só, não é trabalho remunerado, é qualquer atividade útil. Ou seja, estamos aposentados ou não precisamos trabalhar profissionalmente, vamos nos dedicar ao próximo. Vamos aprender uma arte, aprender pintura, aprender música, qualquer coisa. Vamos ser úteis para a sociedade, porque isso vai manter a nossa mente ativa. Prepare-se. Hoje há vários jogos que estimulam a nossa mente, a nossa inteligência, tipo fazer palavras cruzadas. Existem outros, né, que desenvolvem a inteligência. E quando nós nos dedicamos a isso, quando nós nos dedicamos ao próximo, nós ocupamos o nosso tempo na companhia de outras pessoas.
Joana de Ângeles, no livro Mestre de Amor, que é o primeiro livro publicado por Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte, que ninguém será solitário, porque esse é um dos medos dos idosos, ser solitários. Ninguém será solitário se for solidário. Ou seja, estiver trabalhando para o próximo, estiver servindo, praticando a caridade. E, acima de tudo, percebendo que a vida está caminhando, nos prepararmos para a morte, que vai chegar. Muitas vezes conversar com os filhos, orientando, buscando a espiritualidade, né? Dedicando-se à religião, lendo o evangelho, fazendo orações. Tudo isso é importante. Preparar-se em vida para ter uma boa vida e ter uma boa morte, ter uma boa desencarnação. Porque se nós fizermos assim, nós vamos chegar na espiritualidade e ser recebido por uma leva de amigos. Né? Ajustarmos-nos uns com os outros aqui. Então, longevidade, que é viver bastante aqui na Terra, é um compromisso que todos nós temos, todos nós devemos, preparando-nos a cada dia, vivendo cada dia como se fosse o último, porque nós não sabemos quando vamos retornar à espiritualidade. Então, o que nós quisemos trazer aqui hoje, é este convite a todas as criaturas, a todas as pessoas, a todos os espíritos, seja qual for a idade física, vivamos bem, aproveitemos todas as oportunidades que a vida nos concede para desenvolvermos os nossos potenciais, os nossos talentos, inteligência, sentimento, emoção. Porque quando nós retornarmos à espiritualidade, nós vamos rejuvenescer com alegria, com consciência tranquila, porque aproveitamos ao máximo a bendita oportunidade que Deus nos concedeu. E eu agradeço a bênção da oportunidade que vocês nos concederam de estarmos aqui refletindo sobre os ensinamentos que a doutrina espírita e o evangelho nos oferece a respeito da nossa vida, que é a vida imortal. Muita paz nos corações de todos.